Oi pessoal, eu sou o João Vieira, editor de vídeos aqui da Observe, a primeira conferência brasileira sobre pesquisa de experiência. Eu estou aqui para introduzir a vocês a palestra O papel da pesquisa de tendências no mercado e na cultura, da Lídia Caldana. A Lídia é estrategista global, futurologista e pesquisadora de comportamento, atendendo clientes como Google, Nike, a Bembev, Unilever, entre outros. Ela tem ainda como projeto pessoal descolonizar futuros na Future Resources, uma plataforma aberta para mulheres com assuntos sobre futurologia, estratégia e inovação. Na palestra, a Lídia propõe uma reflexão sobre como pesquisa de tendências servem para muito mais do que somente inspirar e trazer novas visões de futuro, mostrando como é possível, através dela, construir um mundo mais inclusivo e sustentável no presente mesmo. Após a palestra, a Lídia vai estar ao vivo aqui com a gente para uma sessão de perguntas e respostas. Além disso, a gente vai ter um tempinho para você que assistiu debater com os outros participantes sobre o tema proposto por ela. Com vocês, Lídia Caldana. Oiê, meu nome é Lídia Caldana e eu vou estar falando um pouco sobre futurologia, o que é e para o que serve. Aqui também vocês já conseguem ver o meu e-mail, os meus arrobas no Instagram e Twitter também, então se quiserem se conectar, só mandar uma mensagem e enviar ali. Um pouquinho sobre mim antes de começar, eu tenho experiência já de 11 anos em futurologia, tanto internacional, tendo trabalhado fora, como também no Brasil, mas sempre trazendo muito mais perspectiva do sul global. Então, sendo brasileira, sendo da América Latina, eu sempre tenho esse dever dentro de mim de trazer perspectivas para toda essa área de pesquisa de tendência, futuro, etc., que englobe também pessoas não brancas, pessoas não europeias, pessoas de classes diferentes, enfim. Então, meu foco geralmente ele é bastante em culturas latinas e em minorias. Eu trabalho, obviamente, com futurologia, fazendo consultoria para marcas, então trabalhei com a ONU Habitat recentemente, com Google, Netflix, Ambev, enfim, todas essas empresas. Eu também faço várias palestras, também fui júri de prêmio de tecnologia, escrevo, sou criadora de conteúdo e mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho. Na academia, eu atualmente faço um mestrado em Liberal Studies na New School, que fica em Nova York, com foco em gênero e sexualidade e também em futuro dos espaços urbanos. Dentro da New School também faço parte do Sex Tech Lab, que é um laboratório de psicologia aplicada que fica nessas intersecções de intimidade e tecnologia. Mas agora falando um pouquinho do que é futurologia, né? Afinal, acho que a primeira coisa que a gente tem é um pouco dessa questão sobre terminologia. Então, a gente vê coisas tipo tendência, cool hunting, previsão, futuros, insights, inovação, laboratórios, tipo, tem 1 milhão de labs agora que começam a surgir, né? Enfim, pesquisa, tem vários termos. E acho que uma das coisas principais que acabam surgindo, que gera um pouco de confusão, é futurologia e futurismo. São duas coisas um pouco diferentes, então eu vou começar falando do futurismo, o que é e o que não é. Então o futurismo ele é um movimento de arte avant-garde do início do século XX que nasceu na Itália. Então ele é um movimento de arte, ele traz essa visão de mundo que é perpetuamente liderada pela glória do que ainda estaria por vir e é muito movida por avanços tecnológicos. Então quando você vê pessoas se chamando de futuristas, geralmente é por causa disso, tem esse laço com a ideia de que a tecnologia é que vai trazer o futuro. Então são pessoas que guiam muito o trabalho dela de futuro baseado apenas em tecnologia. E aí a gente vai ver que futurologia é um pouquinho diferente. O futurismo ele tem uma coisa também que ele ridiculariza um pouco a tradição, tudo que era muito tradicional, porque ele era muito tipo pró-futuro. E ele também tem muitos laços com as Forças Armadas. Era ali que estava muito dos avanços tecnológicos e até atualmente, se a gente for olhar, empresas que trabalham com futurismo, elas são bem alinhadas e trabalham muito em parceria com Forças Armadas dos países. Quando a gente fala de futurologia, a futurologia já é uma escola de estudos de futuros, que bebe daí de sociologia, antropologia,
mídia, estudos culturais, literários, estudos sobre tecnologia e sociedade, enfim, é uma série de estudos aqui, que também tem tecnologia sim, mas ela tem sempre uma perspectiva crítica, sociológica, que vai trazer sempre questões socioeconômicas e culturais para formar essas visões de futuro. Então aqui a futurologia ela trabalha muito mais com previsões que são baseadas em economia, dados demográficos, teoria política, evoluções na tecnologia da informação, enfim, então aqui é realmente uma combinação de várias outras indústrias para estar informando e formando visões de futuro. Quando a gente olha para a anatomia de tendências e já falando dentro de futurologia, a gente tem dois tipos, a gente tem a macrotendência e a microtendência. Então aqui fica bem claro e já dá para definir muito bem essa visão de futurologia. Quando a gente olha uma macrotendência, macro é uma coisa extremamente comportamental, então ela nasce de uma mudança de pensamento e de atitude sobre alguma coisa. Então as coisas eram de um jeito e de repente elas estão começando a ser alguma coisa, um movimento muito grande de outra forma, de um modo comportamental, como uma sociedade está mudando o jeito de se comportamentar. Geralmente uma macrotendência é algo grande, então ela atinge vários setores do mercado, então raramente uma macrotendência vai existir só dentro do varejo. A macrotendência ela vai sempre existir em várias indústrias ao mesmo tempo, claro, com desdobramentos diferentes, mas ela é algo tão grande que ela vai afetar todo mundo. A macro ela também é uma coisa longa, ela leva muito tempo para ser instalado na sua totalidade. Então ela é uma coisa que ela vai surgindo, ela vai ganhando forma, ela vai ganhando gente, ela vai ganhando empresas. Enfim, é um processo de anos, às vezes décadas, que essa macro tendência está viva, está sendo implementada. E por tudo isso que eu falei, ela é muito disruptiva, né? Apesar de não ser uma palavra que eu gosto de usar, mas ela é porque ela modifica completamente como a gente entende aquele tema. Então, se a gente está falando de alimentação, quais são algumas macro tendências dentro de alimentação que estão rompendo completamente com como a gente entendia alimentação antes, por exemplo? Então, é um pouco esse o pensamento de futurologia. Quando a gente olha para a microtendência, a micro ela é uma coisa relativa a um setor. Então, se a gente está falando, de novo, vou pegar o exemplo de alimentação, quais são alguns desdobramentos pequenos dentro daquele setor de alimentação que a gente pode entender que como que ela está se materializando ali dentro. Então, a microtendência nada mais é do que pegar esse grande tema, essa grande macro, e ver como ela se desdobra dentro de cada indústria, cada setor, dentro de, enfim, eu falei varejo, dentro da música, dentro de mobilidade, enfim, tem vários setores. As micros são essas expressões. A microtendência, ela também pode ser algo que é relativo a um local. Então, às vezes, você tem um macro movimento acontecendo no mundo inteiro, e daí, quando você olha com uma lente local, seja de cidade ou seja de país, aquilo se torna uma microtendência também. Então, resumindo, elas são esses desdobramentos e tangibilizações da macro no dia a dia das pessoas. Aqui é uma coisa também que é um pouco diferente de futurismo, porque na futurologia a gente tem um olhar bem mais focado para o que tudo isso que está acontecendo, todas essas mudanças, essas inovações, como que elas impactam o dia a dia das pessoas na sociedade. E claro, a gente divide as pessoas de modos diferentes. A gente tem a grande massa, a gente tem as pessoas que são inovadoras e que estão fazendo as mudanças, a gente tem as pessoas que estão ali de olho, que chamam early adopters. Então a gente tem pessoas diferentes ali. Mas de uma certa forma, a gente consegue aplicar essa tendência e ver o que ela significa para cada uma dessas pessoas. E retomando então um pouco do meu papel e da minha carreira, dito tudo isso, essa explicação sobre futurologia e futurismo, eu sou estrategista de futuro, ou futurologista, ou pesquisadora de tendências, ou analista de comportamento, enfim, tem vários títulos, como vocês bem sabem, tem vários nomes, mas basicamente eu trabalho com comportamento humano. Então, como que o comportamento humano muda, e aí sim, pode ser coisas que vêm da tecnologia que vão fazer o comportamento mudar, pode ser coisas da própria cultura, pode ser questões de identidade que precisam ser endereçadas urgentemente. Então, enfim, tudo que envolve comportamento humano, através de pesquisa qualitativa. Então, eu faço muito da pesquisa qualitativa, já vou passar um pouquinho sobre metodologias para vocês darem uma olhada também. E aí eu parto para um desenho de futuros. Então, a partir de todas essas coisas que eu capto das pessoas, através dessas pesquisas qualitativas,
qualitativas, eu começo a desenhar e entender o que faz sentido aqui para o meu cliente, desse setor, desse país, dessa cidade, entender sobre aquele tema e daí produzir uma estratégia de marca, o que faz sentido para ele gerar de produtos, de serviços, etc. Aqui tem uma citação desse livro que eu gosto bastante, que chama The Signals Are Talking. Ele está falando, na verdade, sobre tendência, mas eu acho que ele se aplica muito à futurologia também, de modo geral. Então, a futurologia é um ponto de partida que ajuda a gente simultaneamente a entender as demandas do presente, enquanto a gente se planeja para o futuro. Então, tá nesse lugar muito estratégico de, tipo, ligar o presente com o futuro. Ela pode atualizar, ela pode ajudar a gente a identificar oportunidades de mercado, pode ajudar a gente a decidir onde a gente vai investir, uma empresa, enfim. Ela pode guiar a implementação de inovação, mas, sobretudo, o papel da futurologia é criar futuros desejáveis. Isso é sobre entender tudo o que está acontecendo e ir desenhando esses futuros. E como que a gente faz isso, né? Então, eu mencionei ali pesquisa qualitativa. Existem vários tipos de metodologias que a gente executa durante um projeto. A gente recebe, geralmente, um desafio do cliente, o que ele está tentando fazer, e a gente desenvolve, a gente escolhe quais metodologias a gente vai fazer para conseguir responder essa dúvida do cliente. A futurologia trabalha muito com metodologias secundárias. Então, assim, geralmente um futurologista, ele já é um banco de conhecimento, ele já consome muita informação sobre tudo. Então, uma primeira coisa que é muito legal de fazer é essa neutralização de conhecimento interno, que já está ou dentro de você, ou dentro da sua empresa, ou dentro mesmo do seu cliente. Depois tem uma coisa que chama Desk-Based Research, que nada mais é do que pesquisa por computador, bater um Google, tipo, literalmente. E isso é uma metodologia que, assim, às vezes a gente estimula tempos para executar ela, mas às vezes ela acompanha o projeto inteiro. Porque geralmente você vai estar procurando e tirando dúvidas na internet o tempo inteiro. Outra metodologia chama PEST, que é uma análise política, econômica, social e tecnológica. Isso é extremamente importante, porque é isso que vai dar um contexto do lugar, da pessoa, enfim, da categoria que você está estudando e querendo saber mais sobre. Depois a gente também tem a pesquisa sócio-histórica, que é um jeito de você olhar para aquele tema mais para o passado. Tem até um outro nome para isso que chama backcasting, que é basicamente você fazer uma previsão de futuro, só que do passado, e olhar para a evolução desse tema ao longo do tempo, que é super legal também. E quando você vai cruzando todas essas informações, você também começa a analisar e trazer coisas que chamam códigos residual, dominante e emergente, que é um jeito de você identificar, tá, como que era o comportamento em relação a esse tema no passado, como que ele é hoje, na massa, e o que está emergindo, o que está acontecendo de diferente, que está aqui para ficar. Então, todas essas são tidas como metodologias secundárias, porque são coisas que a gente não gera a gente, são materiais que já estão disponíveis ali através de internet. As primárias são metodologias que a gente precisa do contato humano e da pessoa, de um interlocutor para ter. São dados que a gente gera nós mesmos a partir de outras pessoas. Então, por exemplo, entrevistas com early adopters, inovadores, que são esses tipos de consumidores, entrevistas com especialistas, ir fazer pesquisa de campo, fazer entrevistas em profundidade com as pessoas, fazer vivências, ir na casa das pessoas. E eu coloquei pesquisa quantitativa aqui também, que é algo que a gente gera. Apesar de não ser pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, geralmente, em alguns projetos de futurologia, a gente faz também. E a gente pode ir um passo além também e fazer implementação. Então, um futurologista ele pode acompanhar o processo de implementação através de workshops. Tem todas essas metodologias Sprint, Agile, tem ideação, tem prototipação, enfim. Então, tem uma série de jeitos de você pegar tudo isso que você aprendeu, pesquisou, analisou e ajudar o cliente a, de fato, implementar tudo isso que você está falando no dia a dia dele. Eu aconselho vocês a olharem, até deixei aqui um printzinho embaixo, a minha aula aberta de pesquisa de tendências que está no YouTube, é só procurar Lídia Caldana. No YouTube que você vai achar provavelmente, ela entra muito mais em profundidade em todos esses pontos que eu tô falando aqui um pouco rápido, tá? Mas tá ali para quem quiser ver. E só para vocês saberem também um pouquinho das críticas que acontecem dentro da futurologia, né? Então, 2 pontos. Um, que acaba sendo um pouco genérico, ou 2, que é coisa de branco e rico. Então, sobre o genérico, alguns modelos de relatórios, alguns modelos de entrega
podem ter usabilidade baixa. Então, tem pessoas que falam que fica muito na esfera do inspirar, do intangível e, tipo, não tá muito atrelado ao dia a dia da empresa e os problemas que eles precisam mesmo para resolver. Outra questão é que várias das ideias que vem nessas tendências podem ser ideias muito gringas ou exemplos muito gringos que não conversam tanto com o contexto local. Por isso que é tão importante fazer todas aquelas metodologias ali, a PEST, análises, etc., porque isso vai dar uma cola cultural muito forte. Outro ponto sobre o ser genérico os clientes podem falar assim, putz, se eu fosse executar todas essas tendências que você está me trazendo, eu não vou conseguir, eu vou passar o tempo inteiro fazendo e daqui a pouco já vai ter tendência nova e aí, como eu faço? Eu não posso só ficar fazendo todas as tendências do mundo. Então, a parte de edição e de análise, de entender quem é o seu cliente para fazer essa seleção das tendências é extremamente importante também. E um outro ponto algumas tendências são muito micro e não tem um impacto de grande escala na empresa. Então, às vezes, quando vocês trabalham com empresas muito grandes, tipo, sei lá, essas multinacionais, eles têm um pensamento muito em escala, muito em tipo massa, entendeu? Então, às vezes, quando você leva um comportamento muito emergente, pode ser que não seja interessante no curto prazo para essa empresa. O segundo ponto, coisa de branco e de rico, é uma série de questões de críticas sobre o elitismo, a falta de democratização, a coisa da colonialidade da tendência. Então, por exemplo, ter que ter um computador, ter que ter acesso regular à internet, dominar o inglês. Enfim, tudo isso são coisas que geralmente já vão selecionando quem são as pessoas que vão trabalhar nessa indústria. Então, a futurologia, ela realmente tem esse problema. Ela tem essa barreira. É uma coisa que a gente precisa reverter. Várias das empresas de tendência são gringas também, então esse é um outro problema. Às vezes, o próprio mercado brasileiro, então o seu próprio cliente aqui, ele desvaloriza se você traz exemplo local. Às vezes, ele quer um exemplo gringo. Então, também tem um pouco disso, dessa desvalorização. Várias vezes, esses estágios ou o trabalho pode ser um pouco desvalorizado financeiramente também. Então, só para vocês saberem, tem esses dois pontos, essas duas críticas sobre o genérico e sobre essa coisa de branco e rico acontecendo em futurologia. Por isso que, assim, a minha visão e o jeito como eu tento trabalhar futurologia é através da inclusividade e da sustentabilidade, que para mim são coisas indissociáveis, são extremamente conectadas, né? Um planeta sustentável inclui pessoas com relacionamentos sustentáveis, pessoas com as suas relacionamento sustentável com a sua empresa, com seus colegas, com os seus parceiros amorosos. Enfim, para mim, sustentabilidade está perpassando por tudo e inclusividade faz muito parte disso. Então, a gente precisa realmente de mais vozes. E com certeza na futurologia a gente precisa de mais vozes. Por isso que o Future Resources foi uma iniciativa minha que nasceu durante a quarentena. Eu convido todo mundo a olhar lá. Se você buscar no Instagram future.resources, você vai achar e tem o link na bio para você olhar com atenção a planilha inteira. Basicamente, o Future Resources é uma planilha aberta no Google Sheets, que todo mundo pode entrar e adicionar itens nela. É dividido em eventos, em conhecimento, em pessoas e em destaques. É bem voltada para mulheres, porque a gente precisa de mais mulheres na futurologia. Então, primeiramente, precisamos disso. Segundamente, precisamos de mulheres e pessoas não binárias do mundo inteiro. Então, tirar essa coisa eurocêntrica, americana, norte-americana da futurologia, trazer vozes mais plurais de pessoas de todos os tamanhos, todos os pesos, todas as cores, enfim, e etnias. Então, o Future Resources é uma proposta de mulheres, pessoas não binárias se juntarem e conseguirem se empoderar um pouco mais nessa voz de futurologia. Também tem toda uma questão de democratização de acesso ao conteúdo de futurologia. Se vocês olharem, várias empresas de futuro, de tendências, elas têm uma parte paga, né? Então, eu, por exemplo, como freela, não consigo ter acesso e pagar essas coisas, porque é muito caro. Então, assim, o Future Resources, você consegue ter acesso a vários revistas, podcasts, etc., que já estão disponíveis de graça para você entrar e olhar, eventos que acontecem de graça também, tudo mapeado. Então, fica aqui esse convite, quem quiser vir comigo, enfim, se inscreve, me manda mensagem, dá uma olhada no Future Resources, vê essa aulinha que eu tenho disponível no YouTube também. E é isso, gente, muito obrigada, entre em contato comigo, qualquer dúvida, tô por aqui. Valeu, beijo!